Olá, bom dia. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Guanin, e sejam bem-vindos à nossa live de hoje, ao nosso evangelho, ao nosso envio de Reiki à distância. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Eu vou esperando as pessoas entrarem para a gente começar a nossa leitura do evangelho, para que a gente comece o nosso sábado com muita luz, o nosso sábado de forma bem harmoniosa. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Estou esperando um pouquinho para a gente começar. Bom dia, bom dia. Para eu colocar aqui. Vamos lá. Bom dia, Marina. E aí, como que tá? Tá muito frio aí no sul? Bom dia, gente. Bom dia. Vou esperar dar os nossos 2 minutinhos aqui que a gente dá sempre para a gente começar. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Deia. Põe a bacon para assistir, hein? Olá, bom dia. Vamos lá. Nossa, 27 graus, então tá muito calor, Má. Eu achei que tava frio. Eu achei que já tinha começado o frio aí no sul. Bom dia, Lua, bom dia. Ah, então, Má, bem desconfiei, porque a semana passada aqui também fez mais frio. Bom dia, Rafinha. Vamos lá, gente? Vamos começar então? Bom dia, Silvinha. E aí, Tami, tá melhor? Vamos lá, gente. Vamos começar. Então, vamos fechando os nossos olhos, acalmando a nossa mente, respirando lento e profundamente, permitindo que o nosso coração seja o nosso guia nesse dia de hoje, nos conectando à fonte interminável de amor incondicional. Pai, nos colocamos aqui em seus pés, prontos para o trabalho, com os pés descalços e a alma desnuda. Nos colocamos à sua frente. Guiai os nossos passos e o nosso coração, para que possamos ser verdadeiramente trabalhadores da luz. Nos dê a compreensão necessária, nos dê o amor necessário, para que possamos ser verdadeiramente seus filhos neste caminho. Reconhecendo o nosso tamanho, também reconhecemos o nosso potencial de crescimento. E sendo assim, nos colocamos hoje, desta forma, neste trabalho. E sendo assim, convocamos os guardiões à porta, os nossos amados índios Silks, Avó Benedito e os pretos velhos, Dr. Bezerra de Menezes e todos os médicos que trabalham em nome da luz e pela luz. Convocamos Mestre Jesus, Mestre Buda, Mãe Kuan-Yin, Mãe Maria, São Miguel Arcanjo, que com a sua espada de fogo fecha as nossas portas. Convocamos todos os seres de luz e mestres ascensos, para que possam conduzir o nosso trabalho dentro da compreensão da verdade e do amor. Vamos lá? Hoje a parte do evangelho que vamos ler é: honra teu pai e tua mãe. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometa adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não desfraudes ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?
O mandamento honra teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral, da caridade e de amor ao próximo. Pois não se pode amar ao próximo sem amar a seu pai e sua mãe. Mas a palavra honra contém um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar através disso que é preciso acrescentar ao amor o respeito, a atenção, a submissão e as condescências, o que implica a obrigação de cumprir para com eles e de uma maneira ainda mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever estende-se naturalmente a pessoas que estão na posição de pai e mãe, e que por isso tanto mais merecimento tem quanto menos obrigatório é seu devotamento aos filhos. Deus sempre pune de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honra seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los à necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de solicitude como fizeram por vós na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos, mostra-se a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que, dando aos pais a justa medida com que não morrerão de fome, acreditam fazer um grande esforço, ao passo que eles mesmos nada se privam, relegando-os os mais ínfimos redutos da casa para não deixar-lhes na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de mais confortável? Felizes ainda quando não agem de má vontade e não o fazem pagar o tempo que lhes resta de vida encarregando-os de fadigas domésticas. Cabe aos pais velhos e fracos serem os servidores dos filhos jovens e fortes? A mãe regateou seu leite quando eles estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhe proporcionar o que necessitavam? Não. Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres. São também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as prevenções, os cuidados delicados, que são apenas a renda daquilo que um dia receberam, pagamento de uma dívida sagrada. Somente nisso está a piedade filial, aceita por Deus. É certo que alguns pais ignoram seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus julgá-los e não aos filhos. Não cabe a esses repreendê-los, porque talvez eles próprios tenham merecido que fossem assim. Se a caridade estabelece como lei devolver ao mal o bem, ser indulgente com as imperfeições do outro, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar até os inimigos, quanto essa obrigação não é maior em relação aos pais? Os filhos devem tomar como regra de conduta com os pais, portanto, todos os preceitos de Jesus com relação ao próximo, e pensar que todo procedimento censurável com estranhos é mais censurável ainda com os mais próximos. O que seria apenas uma falta no primeiro caso pode tornar-se crime no segundo, porque então se acrescenta a falta de caridade à ingratidão. Esse texto do Evangelho é um texto bem longo, mas ele traz para a gente uma reflexão que é muito importante. Primeiro, do que significa honrar. E quando a gente fala de pai e mãe, muitos de vocês podem dizer assim, como eu posso amar o meu pai e minha mãe se eles me fizeram tão mal? Ou se eles me fizeram sofrer determinada coisa, ou geraram determinada ferida em mim? Como eu consigo simplesmente honrar uma pessoa dessa se isso me dói ainda tanto? Seria justamente esse olhar que a gente precisa trazer. O que significa honrar? Honrar significa prestar homenagem àquilo que foi me dado de bom, ao aprendizado que obtive daquela situação. E aí a gente tem que pensar na lei da reencarnação e a lei do karma. O quanto é importante esses círculos tão pequenos, ou seja, o nosso pai e a nossa mãe. Que aprendizado esse tão grande que vem dessa relação, tão próxima, de pessoas às vezes tão diferentes, de espíritos às vezes tão diferentes. Como conviver com esses seres, sem espelhar a ferida, sem espelhar a dor.
É isso que nós precisamos pensar. Que honra é essa de talvez conviver com alguém que em outra vida foi nosso grande inimigo? Que retribuição eu posso dar agora a este ser? O que eu posso trazer, na verdade, de entendimento neste momento? Isso é muito importante. É muito importante nós olharmos para essas pessoas e compreender que pai e mãe, na verdade, é uma grande escola. É uma grande escola de resiliência, é uma grande escola de aprendizado, tanto para quem é pai e mãe, quanto para os filhos que convivem nessa relação. Porque se a gente pensa na imortalidade do ser, quem me garante quem é esse ser que está na minha frente hoje está como meu pai? Ou essa que foi a minha mãe? Será que eu fui o algoz deles ou eles foram o meu algoz? O mais importante é que o esquecimento vem imperado pela lei do amor. Neste momento, não existe vínculo mais forte do que um vínculo de um pai e de uma mãe. Não existe um vínculo mais forte, não há uma proximidade mais forte do que isso. E quando eu digo mãe e pai, não estou dizendo somente de sangue, mas aqueles no qual você acaba se colocando nesse papel ou recebe esse papel. Estou falando das mães que adotam os filhos, ou estou falando dos pais que adotam os filhos, ou que simplesmente o reconhecem como filhos. Há um vínculo muito forte nisso. E aí a honra aparece. Honrar o que significa ser pai e mãe. Mas aí você vai me dizer, mas Michele, eu não aceito muitas coisas que meus pais fazem. Eu não aceito como as coisas se configuraram na minha infância. Como eu posso honrar alguém no qual eu tenho desprezo? Honre pelo menos aquilo que é de mais importante que esse ser trouxe para você, que foi a vida. Será que ela não é o suficiente para te colocar esse questionamento do que realmente é importante? Quando a gente muda o nosso paradigma, quando a gente afasta um pouco, né, esses seres a gente, será que nós faremos diferente? Ou será que aquele ser só fez o melhor que ele pôde naquele momento? Ele só entregou aquilo que ele tinha, porque na verdade é isso que fazemos. Nós damos o melhor que nós temos. Nós só conseguimos entregar aquilo que temos. E às vezes nós exigimos às outras pessoas essa entrega. Ah, meu pai deveria ter sido diferente, minha mãe deveria ter sido diferente. Será mesmo? Será que eles poderiam ter dado algo que eles nem sabem o que é? Eu acredito que a entrega de um pai e de uma mãe é sempre a melhor entrega que eles podem naquele momento. E talvez, se você se colocar numa situação dessa, você vai perceber que você faz o melhor que você pode. Pode ser que o melhor que você possa não é o melhor para o outro. Por isso que nós temos que desenvolver a honra. A honra vem junto com a gratidão. A gratidão simplesmente de reconhecer que o outro deu o melhor que ele podia naquele momento. Ele deu a entrega mais verdadeira. Ele deu aquilo que ele tinha de melhor. E quem é pai e mãe sabe que quantas vezes nós deixamos de fazer algo para nós em nome dos nossos filhos. Quantas vezes nós deixamos de viver situações em nome disso. E que aprendizado esse de se colocar em segundo plano muitas vezes. E aí você vai me falar, mas meu pai e minha mãe nunca fizeram isso. Será? Será? Ou simplesmente eles não mostraram isso para você? Simplesmente ficou escondido ali e isso nunca foi, como a gente diz, aquela expressão jogado na cara. Porque às vezes nós sentimos algo profundo, muito dentro de nós, e nós não demonstramos. Quantas vezes um pai e uma mãe não se recolheu no seu quarto, não se trancou ali e não chorou pela sensação de não poder oferecer para o filho o melhor que ele podia? E não estou dizendo só de coisas materiais, mas muitas vezes de coisas emocionais. Estou falando de entrega verdadeira. Quantos pais não têm que trabalhar o dia inteiro? Ou simplesmente
tem suas questões, porque o fato de ser pai e mãe não significa que suas questões deixam de existir, mas aí você passa a ter que existir com as suas questões e a questão da qual aquele ser é dependente de você. Que escola é essa da maternidade e da paternidade? Quanto aprendemos dessa forma? E aí o aprendizado, ele tem muito a ver com a tua profundidade. Quanto mais profundo você é, maior o seu aprendizado dentro disso. Quando eu digo de profundidade, é de compreensão, do teu grau de compreensão daquilo. De olhar para a situação e dizer que compreender que o outro teve a entrega melhor que ele pôde naquele momento. Eu sei que é difícil quando sofremos algumas coisas. Eu sei o quanto é difícil nos colocar na posição de filhos resignados ou de pais resignados. Então, olhe para essa relação como um grande aprendizado. O que você está aprendendo nessa relação de ser mãe ou de ser pai dessa pessoa? E o que você, como filho, está aprendendo nessa relação com esse pai ou com essa mãe? Antes do julgamento, compreenda o que foi necessário. Por que foi necessário você conviver com esse ser? Por que você precisou passar por essa experiência? Por que essa experiência foi trazida até você? Aí está a grande sabedoria do relacionar-se. Dessa grande escola que é ser pai, mãe e filho. E às vezes ao mesmo tempo pai, mãe e filho. Porque o fato de eu ser mãe não anula o fato de eu ser filha. E conviver com essa mãe tão diferente que eu sou, e ter uma mãe tão diferente do que eu sou, me traz também um grande aprendizado. Isso que nós precisamos hoje, sair do ponto de julgamento, sair desse ponto que simplesmente aponta o dedo para a cara do outro, começar a olhar para si e perguntar. Simplesmente refletir o que eu aprendo com tudo isso. Qual é a grande lição que eu tenho de levar deste relacionamento? Né? De perceber que talvez eu exija da minha filha coisas que eu não fui exigida. E vice-versa. Ou talvez eu exija exatamente o que eu fui exigida. Mas será que essa pessoa na minha frente, ela consegue me oferecer isso? Será que é dessa forma que eu quero ser, né? Esse tipo de mãe? Será que eu quero ser exatamente a mesma mãe que a minha mãe foi? E reconhecendo que talvez minha mãe não foi uma mãe ruim, mas simplesmente eu escolho ser diferente? Essa questão da piedade filial que esse texto traz é um texto bem longo, né? Ele diz justamente dessa história do reconhecer quem são os meus pais. Eu sempre amplio um pouco isso. É lógico, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, eu aprendo muito com isso. Eu aprendo com o modelo deles de criação e aprendo comigo mesmo como eu crio a minha filha. Mas tem uma outra coisa. Reconhecer esse lugar dos outros pais, de outras mães, conseguir simplesmente pensar, né, quem são, o que significa esse lugar de pai e mãe, esse lugar de aprendizado constante. E aí eu reconheço em várias mães a mãe que eu quero ser. Eu reconheço em vários pais a forma como eu gostaria que meu pai tivesse sido. E aí essas transferências começam a acontecer. Quem são meus irmãos? Quem é meu pai e minha mãe? Porque hoje, no dia de hoje, eu sendo Michele, o meu pai e minha mãe é o seu Nelson e a dona Claudecir. Mas se eu for pensar em todos esses milênios no qual eu já vivi, né, que esse espírito imortal foi criado, quantos pais e quantas mães eu já não tive? Quantos seres já não passaram na minha vida e já não me trouxeram aprendizado? Então eu preciso me colocar numa posição de aprendiz nessas relações. Aprender com eles, aprender com esta relação
e também ter a humildade de ensinar, através do meu aprendizado, os meus pais. Essa relação de troca entre filhos e pais é uma relação muito estreita, que, graças à lei da reencarnação, à lei do esquecimento e à lei do amor, nós podemos viver e evoluir até chegar num ponto onde todos nós só seremos irmãos. Não existirá mais essa hierarquia, porque não vai haver mais a necessidade desse aprendizado através de um círculo tão fechado. Se você tem dificuldade de lidar com seus pais, ou dificuldade de lidar com seus filhos, pare, pense por um minuto e pergunte a você mesmo o que você precisa aprender, que você ainda não aprendeu. E lembre-se que a lei do karma não é a lei da punição, não é a lei do sofrimento, mas é a lei do amor. Aprenda. Aprenda com os pais lá de fora. Aprenda com as mães lá de fora. Aprenda com os filhos lá de fora. Coloque-se sempre numa posição de aprendiz. E você vai perceber que naturalmente o universo vai te encaminhar para um ponto de equilíbrio, para um ponto de amor. Esse é o convite do Evangelho de hoje. Esse é o meu convite a vocês. Olhe para a vida sempre como uma grande escola e se coloque sempre numa posição de gratidão e de honra por tudo aquilo que você passou. Lembrando que honra é prestar homenagem, não necessariamente aceitar tudo, mas sim honrar tudo de bom que chegou para você. Honrar a pessoa que você é hoje, porque ela foi forjada por todo esse aprendizado. E você, hoje, é a melhor versão de você mesmo, justamente porque você teve esse acolhimento desses seres, que você chama de pai e mãe, e que te forjaram um ser que você é hoje. Então, gratidão é a maior palavra dessas relações. Queridos filhos, quanto aprendizado ainda é necessário para reconhecer o quanto as relações kármicas são preciosas. Ao invés de se afastar da dor causada por este ser, traga o ponto da compreensão, o ponto do porquê o outro reage como reage. Seja bondoso e piedoso. A compreensão traz essas duas virtudes. Não há relação mais forte do que a relação entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Relações essas que nos trazem um aprendizado, nos faz amadurecer e assim as correntes que nos prendem aos nossos karmas são dissolvidos. Somente o reconhecimento deste amor pode verdadeiramente curar essas feridas.
Vós que ainda não consegue honrar o teu papel, não consegue honrar o seu papel de pai, de mãe, de filho. Olhe neste momento e veja que o que você se tornou faz parte dessas relações. Fortaleça vosso coração neste caminho de aprendizado. E só assim verás o verdadeiro propósito de tua vida. Orai e vigiai. Honre todo o conhecimento adquirido. Honre tudo aquilo que estes seres te entregaram. Repasse aos seus filhos o melhor de tudo isso. Retenha aquilo que vós não reconhece como bom. Ao invés de apontar o dedo, transmute este conhecimento quando for repassar aos seus. Assim é a verdadeira bondade, aquela que transforma dor em amor, incompreensão em compreensão. Eis o caminho da evolução. Aquilo que te feriu não precisa continuar a ferir. Cura-te através dessas relações. Meus filhos, olhem para vosso coração agora e acolha essa criança que está aí dentro. Permita que esse ser seja curado, se fortaleça nesse lugar e que a luz de nosso Pai maior possa encaminhar a todos vós neste caminho de luz. Que a verdade prevaleça hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do todo mal. Assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Assim é. E neste lugar de gratidão, convocamos a equipe de Val Benedito dos Pretos Velhos para que possa ir até a casa, aos lares das pessoas que aqui deixaram seu nome, limpando todos os miasmas, afastando todos os seres ali presentes, limpando as larvas astrais e dissolvendo as formas pensamento, para que o equilíbrio do lar se estabeleça, para que tudo aquilo que cause desarmonia possa ser afastado. Convocamos o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe para que se direcione até a casa das pessoas e realize as cirurgias necessárias neste momento. Para todos aqueles que sentem dor física, emocional e espiritual, possam ser curados por esta equipe.
convocamos Mãe Maria neste momento, para que ela acolha a nossa amada Cris, que fez a passagem, que ela possa receber todo o nosso amor neste momento. Ela que foi a nossa trabalhadora da luz por tanto tempo, e continuará sendo no plano espiritual. Pedimos a Mãe Maria que a acolha e que ela sinta o nosso amor neste momento. Pedimos pela Maitê, sua filha, que possa ser acolhida pelo manto de Maria. Que ela se sinta amada e protegida sempre por essa figura tão amorosa, essa representação dessa mãe tão forte. Que Maria possa acolher sempre. E assim, cobrimos o nosso planeta com a luz dourada do amor incondicional. Que todos os seres que aqui habitam possam receber amor, possam transmutar as suas feridas e dores. Que o nosso planeta possa receber a cura necessária para passar por este momento tão difícil. E que possamos ser sempre candeias a iluminar o universo. Senhor, somos gratos pela oportunidade do trabalho. Que cada ser, encarnado e desencarnado, possa receber uma fagulha de vosso amor incondicional neste momento. E sendo assim, agradecemos os guardiões à porta, os nossos amados índios Silves, a Avó Benedita e os pretos velhos, Dr. Bezerra de Menezes e todos os médicos que trabalham em nome da luz e pela luz. Agradecemos Mestre Jesus, Mestre Buda, Mãe Kuan Yin, Mãe Maria, São Miguel Arcanjo, que com a sua espada de fogo fecha as nossas portas. Agradecemos a todos os seres de luz e mestres ascensos, que permitem que nosso trabalho chegue a todos os seres. Agradecemos a nós mesmos a oportunidade de estarmos aqui e nos colocar em posição de aprendizes e de trabalhadores. Que a verdade nos guie e que a compreensão se faça presente em nossa vida, hoje e sempre. Namastê. Gratidão a todos vocês. Foi uma honra dar esse tempinho aqui. Sábado que vem estamos juntos. Um grande beijo no coração de vocês. Amo vocês de verdade, tá? Beijo.